Agora, eu quero chamar aqui à frente a irmã Carol. A irmã Carol hoje tem um testemunho para compartilhar e vai ser bênção. Louvado seja Deus. Chega para cá, irmã Carol. Que bom recebê-la e que bom saber das bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Paz, igreja. Faz muito tempo que eu não apareço aqui. Acho que tem gente até que vai me estranhar um pouco. Bom, é muita coisa que aconteceu nos últimos anos, mas eu vou tentar resumir o máximo para não tomar muito tempo. Eu estava sumida porque eu comecei como jovem aprendiz na Electro de Capão Bonito, na firma do meu pai, e eu precisei me mudar para lá para poder trabalhar, para crescer, desenvolver e tal. E eu conseguia vir aos finais de semana, passava um tempo com a minha mãe. E foi um ano de contrato, onde se eu não efetivasse, se eu não me encaixasse no setor ou em alguma vaga, acabaria o contrato e eu teria que ir embora e vida que segue. No começo, eu ainda estava meio assim de trabalhar lá, porque eu pretendia fazer faculdade, não me identificava com o serviço em si. Mas Deus, ele tem planos muito diferentes do nosso. E eu acabei gostando da área. E o que mais me surpreendeu é que eu realmente estava afastada da igreja. Mesmo morando aqui, eu estava afastada da casa onde eu me batizei. Estava me afastada dos irmãos. E a minha mãe, ela nunca deixou de orar por mim. E eu precisava ir embora, para que eu olhasse para essa casa diferente. E, por incrível que pareça, a casa em que eu morei, que eu moro por enquanto lá, é na rua de uma igreja, na igreja quadrangular. E na primeira semana, a minha mãe me falou assim que eu me mudei, ela falou: Carol, tem uma igreja para você voltar a ir para a igreja. E aquele jovem que não quer ir na igreja, ele só fala: tá bom, e ok, esse era o plano. Minha mãe não ia estar lá para me cobrar, então tá tudo certo. Só que Deus, ele foi tão perfeito nos planos dele que um dos meus tutores na Electro, um dos responsáveis por mim, ele é pastor da Igreja Assembleia. E nem se eu quisesse correr de uma pregação, ele me pegava no almoço e ele pregava para mim. Eu poderia fugir dele, não dava. Até se eu estivesse sentado na sala de fone de ouvido, ele me cutucava e ele me contava e me fez amadurecer espiritualmente. Ele sempre falava para mim: Carol, você precisa amadurecer espiritualmente. Você é uma criança birrenta. Ele sempre falava isso para mim. E aí, nessa de querer fugir, de ir para a igreja, eu desafiei ele. Falei: então tá bom, se você quer que eu vá na igreja na rua da minha casa, você vai comigo. E ele foi, irmãos. Achei que ele não fosse, mas ele foi. E eu sentei lá no fundo e eu torci para que ninguém me visse, me escondi. É uma igreja grande, estava lotada, graças a Deus. E de lá no fundo, escondido, o pastor me olhou e falou assim: você está se escondendo aí? Eu falei: ai, não. Ele me achou. E aí lá ele profetizou sobre a minha vida, ele orou por mim. E ele disse que Deus abriria portas para mim desde que eu me permitisse ser curada por ele. E aí, desde então, eu frequentei aquela igreja para amadurecer e para realmente voltar para casa, né? Voltar para os braços de quem realmente é importante na minha vida, que é Deus. E aí foi se passando o tempo e nenhuma vaga. Eu fui gostando do serviço, fui me encantando pela área, fui desenvolvendo, o pessoal comentando, falando que eu estava indo bem, mas não abria a vaga que eu queria. Não abria no setor que eu queria. E aí eu falando para o meu pai: vai acabar o contrato, eu não vou entrar, eu não vou efetivar. E eu fazendo os cursos técnicos da empresa. E aí, no final do ano, abriu uma vaga no setor que eu queria. Mas era na sede da empresa, em Campinas. E aquele susto, né? De, muito longe da família, sem a mãe, sem o pai. Conversei com meu pai, ele ficou meio assim. E o meu chefe dizia: não se inscreve. Não se inscreve.
E os meus colegas falavam, não se inscreve. E o meu amigo pastor falou, não, vai na igreja e vê o que o pastor fala para você. Fui na igreja, a pregação foi sobre portas abertas e o quanto a gente tem que ter maturidade para entender quando é Deus e quando não é. E eu falei, tá bom. Liguei para o meu pai e falei, pai, eu vou me inscrever nas 2 vagas, no setor mais fácil e no setor um pouco mais difícil. Seja o que Deus quiser. Na mesma semana eu fiz a primeira entrevista no setor fácil e na mesma semana eu recebi um não. Não tinha passado na primeira entrevista. Falei para o meu pai, já era. Se eu não passei no fácil, no difícil, quem dirá, né? Aí o pai naquela, não, vai dar tudo certo, a minha mãe em oração, sempre falando, Carol, para de pôr a carroça na frente dos bois, vai dar tudo certo. E aí eu fiz a entrevista e aí deu certo. Me ligaram, falaram, Carol, você foi aprovada. Saiu aquele peso no mais difícil. E aí eu precisava entregar nesse setor os documentos completos dos meus cursos preparatórios, que eu tinha feito durante esses anos. E eu terminei os cursos em novembro. Já era janeiro, eles não tinham me enviado meus documentos. E aí aquela aflição, né? Preciso entregar. E aí, no comecinho de fevereiro, a moça do RH me ligou e falou, Carol, você tem até sexta-feira. Ela me ligou numa segunda. Você tem até terça-feira para você me entregar os seus documentos. Porque senão você vai perder a vaga. Eu liguei desesperado, chorando para o meu pai, chorando para todo mundo, para quem pudesse. E, ok, liguei para a instituição. Eles me enrolando. Chegou na terça-feira, eu liguei para uma outra moça do RH. Eu liguei para a Maiara. Maiara, por favor, me dá mais uma semana. Aí ela falou assim, Carol, eu te dou mais uma semana. Mas se você não entregar, já era. E nesse meio tempo, eu já tinha conquistado uma casa lá em Campinas, já estava tudo certo para eu ir, eu só precisava entregar os documentos e ir embora. E aí eu liguei na instituição e eles falaram assim, você tem 20 dias para a gente te enviar esses documentos. Falei, 20 dias não dá, gente, 20 dias eu vou perder tudo. E aí foi choro, foi desespero. E aí o Douglas falava para mim, Carol, você está se comportando de novo como uma menina birrenta espiritualmente. Acredita, confia. E minha mãe chamando minha atenção de um lado, meu pai chamando minha atenção do outro. E meu coração só aquele lá, não vai dar, já era. Desistência. E chorava, soluçava, meu olho chegou nem a abrir, tão inchado que coisa, tanto eu chorei. Mas eu estava indo nos cultos. E eu tenho uma vizinha que ela ia na igreja comigo. E na terça-feira, eu tinha até sexta para entregar. Na terça-feira, 1 hora antes do culto, eu recebi o e-mail que os documentos já estavam disponíveis. E aí eu entreguei no RH, eles confirmaram a documentação e deu tudo certo. E essa semana eu estou indo trabalhar na sede da Electra aqui no Brasil, lá em Campinas. E oi? Agora eu sou funcionária da Electra, sou programadora lá. E foi nessa casa que Deus me chamou. E não poderia ser diferente para eu contar meu testemunho. Queria que o pastor orasse por mim. E que os meus pais viessem aqui, porque foi resultado da oração de vocês também. Tem a oração da pastora também, que no desespero de uma mãe, eu procurei socorro na minha mãe espiritual também. Glória a Deus. Nós acompanhamos um bocadinho. O irmão Adilson estava sempre compartilhando, né? E no momento em que você foi reprovado, ele falou para mim, ai, Carol não passou, pastor. E justamente numa prova facinho. Falei, mas vamos crer, vamos confiar, vamos continuar orando. E oramos na retaguarda. Passou um tempo, ele estava me ajudando a fazer uma instalação aqui, ele todo feliz, né? E o pessoal ligando para ele, parabenizando. Aí ele falou, pastor, dá para entender? A prova mais difícil ela passou.
Só me responde uma coisa, se puder. Entre a mais fácil e a mais difícil ganha mais um pouquinho ou não? Então foi muito bom. Deus na tua vida, né? E bênção dos pais. Bênção dos pais. Os pais com certeza têm papel preponderante nisso tudo, abençoando a tua vida. Então, como é importante esse momento de bênção. E esse momento de reconhecimento também do agir de Deus. Nada acontece por acaso, né? Quem te deu a capacidade foi Deus. E agora não é mais terceirizada, agora é funcionário da Electro. Uma boa empresa, né? Que bênção, louvado seja Deus por isso. E agora, vamos fazer um compromisso aqui. Você vai estar vindo sempre para Buri, né? Então, quando vier, faz favor, né? A casa está de portas abertas e o coração escancarado. Amamos você. Amém? Vamos nos colocar de pé? Querido Deus, nos emocionamos neste momento, nos alegramos tanto, porque, ó Deus, vemos claramente o Senhor trabalhando, o Senhor agindo na vida da irmã Carol e de toda a família. Porque, ó Deus, é algo que envolve todos da família. Irmão Adilson, irmã Renata, ó Deus, demais filhos, todos estiveram orando, todos estiveram participando do momento da aflição, mas agora se regozijam na tua presença. E como família do Senhor, nos alegramos em ouvir esse testemunho que glorifica o teu nome, que te exalta. Porquanto, ó Deus, sabemos que nada acontece se não for o Senhor agindo, o Senhor realmente conduzindo, usando os servos do Senhor, o pastor que a irmã Carol disse, ó Deus, sendo canal também do Senhor para chegar ao coração dela. Que a fé da irmã Carol se renove em ti, que o compromisso da irmã Carol se renove na tua presença nesta hora, que ela não se aparte da tua presença jamais, que seja esse, ó Deus, o momento do seu retorno, para que ela caminhe sempre na tua presença e saiba que o Senhor é bom e que vale a pena confiar nas tuas mãos de poder. Nós abençoamos a irmã Carol, dê a ela saúde, dê a ela vigor, dê a ela capacitação para exercer essa função, que nada venha a, de alguma maneira, afetá-la negativamente, mas que ela se alegre e que esse seja, ó Deus, um dos patamares que o Senhor a conduzirá, para que ela, ó Deus, ainda cresça e glorifique o teu nome sempre, te exalte ainda mais. Nós abençoamos a tua filha, nossa irmã Carol, ó Deus, e todos os familiares, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe.